Bom dia a todos. Gabinete da vereadora Cláudia Aguiar, PSDB, Vem Comigo Valparaíso. Projeto de Lei 232, de 25 de abril de 2022. Autoriza o Poder Executivo a instituir a política municipal pela primeira infância no âmbito do município de Valparaíso de Goiás e dá outras providências. A Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, faz saber que aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Capítulo 1º, das disposições preliminares. Artigo 1º. Essa lei estabelece princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a promoção e proteção dos direitos da primeira infância no município de Valparaíso de Goiás, considerando-se que o desenvolvimento integral das crianças perpassa pelo direito de exercer sua plena cidadania. Parágrafo 1º. As políticas públicas e que se refere a essa lei, bem como os planos, programas e serviços de atenção a crianças executados por este município de Valparaíso de Goiás, devem ser formuladas segundo o princípio da prioridade absoluta estabelecido no artigo 227 da Constituição Federal e explicitado no artigo 4º da Lei Federal número 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, e no artigo 3º da Lei Federal número 13.257, de 8 de março de 2016, Marco Legal da Primeira Infância. Parágrafo 2º. Os direitos enunciados dessa lei aplicam-se a todas as crianças de 0 a 6 anos de idade, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, gênero, raça, etnia, cor, religião, crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e de aprendizagem, condição socioeconômica, ambiental, social, região e local da moradia e da outras condições diferentes de diferentes pessoas, as famílias e a comunidade em que vive, considerando suas vulnerabilidades. Parágrafo 3º. Para os efeitos dessa lei, considera-se a primeira infância o período que abrange os primeiros 6 anos completos ou 72 meses de vida da criança. Parágrafo 4º. A proteção à primeira infância compreende o período desde a gestação. Capítulo 2º dos princípios. Artigo 2º. Para fins de aplicação dessa lei, considera-se políticas públicas os programas, planos, projetos e serviços voltados ao atendimento dos direitos da criança e da primeira infância, os quais obedecem os seguintes princípios: atenção ao interesse superior da criança, proteção à saúde mediante a atenção humanizada, integração em seus serviços e ações para que promova o desenvolvimento saudável da criança na primeira infância, desenvolvimento integral abrangendo todos os aspectos, com foco nas interações e no brincar, segundo visão holística da criança, respeito à individualidade e ao ritmo próprio de cada criança, valorização, formação adequada e pertinente dos profissionais que atuam diretamente com a criança, observados aos planos setoriais e direitos aprovados nesse município. Capítulo 3º, das diretrizes para a elaboração e implementação das políticas públicas para a primeira infância. Artigo 3º, são diretrizes para a elaboração e implantação das políticas públicas pela primeira infância do município de Valparaíso de Goiás. Reconhecimento de matriculidade, uma vez que a família, independentemente de formatos e modelos, constitui espaço privilegiado e insubstituível para o cuidado, para a proteção e para a socialização das crianças na primeira infância. Abordagem interdisciplinar, a partir de uma visão abrangente de todos os direitos da criança na primeira infância, participação das famílias e da sociedade por meio de organizações representativas. Capítulo 4º, das áreas prioritárias para políticas públicas da primeira infância. Artigo 4º, constitui áreas prioritárias para as políticas públicas de atenção às crianças da primeira infância: a saúde materno-infantil, a segurança alimentar e nutricional, o aleitamento materno, a saúde bucal, contendo-se especialmente a fome, desnutrição, obesidade infantil, assim como os demais transtornos alimentares na infância, incluindo-se aquelas provenientes de doenças raras. Capítulo 15, das ações interdisciplinares
de políticas públicas da primeira infância, no setor da educação. Artigo 5º. As políticas públicas voltadas à primeira infância, entre outras metas, devem-se completar ações indisciplinares que visam, no setor da educação, o atendimento na educação infantil em creche para crianças de 0 a 3 anos e na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade, segundo as metas do Plano Municipal de Educação. A melhoria permanente da qualidade de oferta com a implementação de um trabalho pedagógico intencionalmente planejado e periodicamente avaliado e contemplando instalações e equipamentos que obedeçam os padrões de infraestrutura estabelecimentos na legislação, com a contratação de profissionais qualificados, bem como com materiais pedagógicos adequados à faixa etária. Artigo 6º. As políticas públicas voltadas à primeira infância, entre outras metas, devem complementar ações indisciplinares que visam, no setor da saúde, a orientação, o preparo e o amparo da gestante, com acolhimento de mulheres com gestação não desejadas e não planejadas, como também qualificação e apropriamento no cuidado pré-natal, bem como a orientação sobre o crescimento e desenvolvimento saudável da criança, a atenção humanizada à gravidez, ao parto, com ações de qualificação e apropriamento da assistência, bem como a ampliação e adequação das ambientes institucionais conforme normas sanitárias vigentes, a assistência à mulher em todo o período de trabalho de parto, permitindo-se a escolha do acompanhante e o apoio de outro quando desejado, o aconselhamento qualificado para a amamentação nas instalações de saúde. No setor de assistência social, artigo 7º, as políticas públicas voltadas à primeira infância, entre outras metas, devem complementar ações indisciplinares da assistência social, o apoio à formação e ao fortalecimento e restauração do vínculo afetivo entre a criança, a família e a comunidade, com programas específicos para casos que a criança esteja de serviço de acolhimento e outra forma de afastamento do convívio familiar em função da medida protetiva. A potencialização das perspectivas de complementariedade e na integração entre serviços, programas e benefícios socioassistenciais, o desenvolvimento de ações comunitárias, de modo a prevenir situações de exclusão social, desenvolvendo-se a sociabilidade, o sentido de que pertence à sua identidade, a adoção de medidas sociais preventivas e a ampliação dos programas de atendimento à criança da primeira infância e a situação de vulnerabilidade, de risco de violação dos direitos, em especial a violência doméstica e o trabalho infantil. No setor da cultura e lazer, artigo 8º, as políticas públicas voltadas à primeira infância, entre outras metas, devem complementar ações interdisciplinares que visam no setor de cultura e lazer, o respeito à identificação social, cultural, econômica, etnia racial, linguística, religiosas e crenças, aos costumes e às tradições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por lei pela Constituição Federal e pelas resoluções relativas às modalidades e atendimentos prestados, expedidas pelo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 9º, das prioridades. Artigo 10º, as famílias identificadas nas redes de saúde, educação e assistência social e nos órgãos de assistência de garantia dos direitos da criança e do adolescente que se encontram em situação de vulnerabilidade ou de risco com direitos violados para exercer seu papel protetivo de cuidado de educação da criança na primeira infância, bem como se tem crianças com indicadores de risco de deficiência ou doença rara ou insegurança alimentar e nutricional, terão prioridade nas políticas sociais. Capítulo 7º, do monitoramento e da avaliação. Artigo 11º, para efeitos de monitoramento e avaliação, fica o Poder Executivo autorizado a criar e manter instrumento individual de regimento unificado de dados relativos ao crescimento e desenvolvimento da criança, bem como dos programas e serviços públicos dos quais sejam beneficiados, direto ou indiretamente, respeitando o direito ao sigilo. Capítulo 9, dos programas e das ações de visita domiciliar.
Artigo 14. A oferta e a programação e as ações de visita domiciliar que estimulem o desenvolvimento integral da primeira infância é considerada estratégia de atuação no Poder Executivo. Deve contar com os profissionais qualificados, apoiados por medidas que assegurem sua permanência de formação continuada. Capítulo 11. Da participação da sociedade. Artigo 15. A sociedade participa da proteção e da promoção da criança na primeira infância, com a família e com o poder público, entre outras formas. Formulando políticas e controlando ações por meio de organizações representativas, integrando conselhos de áreas relacionadas à primeira infância com funções de acompanhamento e controles de avaliações. Capítulo 12, das parcerias e conveniências. Artigo 16. Para fim de execuções das políticas públicas da primeira infância, o Poder Executivo pode firmar convênios com órgãos da administração direta ou indireta, com outras esferas do governo, bem como celebrar parcerias no setor privado e termos de fornecimento e colaboração na forma da lei. Capítulo 13, do Orçamento. Artigo 7º. Artigo 17. O Poder Executivo deve contemplar, na proposta da Lei Orçamentária Anual, financiamento para os programas, serviços e ações capazes de dar suporte aos objetivos e às metas do Plano Municipal da Primeira Infância, bem como assegurar a consignação de dotações orçamentárias nos planos plurianuais, nas diretrizes orçamentárias e nos orçamentos anuais do município de Valparaíso de Goiás. Artigo 18. O Poder Executivo deve disponibilizar regularmente os seus sítios eletrônicos, os dados relativos às ações praticadas, principalmente os recursos aplicados e aos seus percentuais, visando informar a sociedade de forma clara e objetiva o montante aplicado no conjunto de seus programas e serviços voltados para a primeira infância e percentual estimado que esses valores representam em relação ao total dos recursos executados do orçamento. Capítulo 14. Das disposições finais. Artigo 19. O Poder Executivo deve regulamentar e apresentar a lei após a sua publicação. Artigo 20. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenária Celso Bitts, aos 25 dias do mês de abril de 2022. Vereadora Cláudia Aguiar. É só isso que eu tinha para apresentar, senhor presidente. Para apresentação de